Boa noite, pessoal. Retomando então a nossa revisão, né, com propagação do calor que a gente viu no começo do ano, né? Então vamos lá, vamos fazer a nossa apresentação do assunto. Então você tem, né, o que vem a ser a energia térmica? A energia térmica, ela é aquela energia que está acumulada nas moléculas que constituem o corpo, né? Então, no caso de um gás, vai ser uma energia de transação que ela tem ali. No caso de um líquido também. No caso de um sólido, vai ser a energia que ela tem devido à sua vibração. Ela está vibrando em torno de um ponto médio, né? Então ela tem energia devido ao fato de estar em movimento, seja no líquido, no gás ou então, né, no sólido. Tá? E, né, nós temos também, retomando também o assunto que a gente viu na aula anterior, né, a lei zero da termodinâmica, que diz que quando você tem corpos com diferentes temperaturas colocados, né, num sistema, né, eles vão acabar atingindo uma temperatura de equilíbrio. Né? Nessa temperatura de equilíbrio, então você vai ter, né, os corpos com a mesma temperatura. Então isso significa que a temperatura é uma medida do grau de agitação molecular. Tá? Então vamos lá. Calor. Calor é a energia térmica que é transmitida. Então não é algo que se tem, é algo que um corpo dá para outro. Né? Então é que um está dando o que o outro está recebendo. Isso vem a ser o calor. Então ninguém tem calor. Né? Quando muito tem energia térmica. Né? Estão lembrados da nossa conversa. Qual que é a importância? A importância histórica. Né? O estudo do calor, né, permitiu a Lord Kelvin, né, indicar dois pontos, segundo ele, que não estavam muito bem na teoria física no final do século XIX. Uma delas era a explicação da radiação do corpo negro, a outra era a explicar direitinho a experiência de Michelson-Morley. Bem, nesses dois pontos que o Kelvin colocou, né, da explicação da emissão de calor, né, por um corpo negro, veio sair a teoria quântica, que todo mundo já ouviu falar, que é muito importante, que foi o desenvolvimento da física do século XX. Do outro ponto, né, da experiência de Michelson-Morley, você tem o desenvolvimento da teoria da relatividade, que também é uma outra grande física que surge no século XX. Né? Então veja, né, o Kelvin, ele pegou direitinho, né, quais eram os problemas da física do século XIX. Ele falou, tem dois pontos que não estão legais. E desses dois pontos saiu toda a física do século XX. Então tem uma importância histórica grande. Né? Mas tem uma série de aplicações tecnológicas. Então você vai ter trocadores de calor, você imagine como que deve ser a aplicação disso na indústria, né, é enorme. Né? Então você tem aí diversos pontos que você pode estar utilizando essa teoria. E no ensino médio a gente vê dos processos, a gente vai ver duas equações, uma relacionada com cada tipo de propagação de calor. Né? Nós vamos ver os processos, né? Você ainda não vai conseguir resolver todos os casos, mas aí no ensino superior, se você seguir em frente, né, fazer uma engenharia, você vai ver direitinho como é que faz. Mas ainda assim, no ensino médio dá para ter uma boa noção. Tá? E tem uma implicação, né, uma importância também muito grande por causa de você estudar o efeito estufa, o aquecimento global. Né? Então são temas que vira e mexe aparecem em vestibulares. Então tem que estar a par, tem que estudar essa aula aqui, gente, não tem como. Tá bom? Então, né, vamos lá, vamos bater aqui no conceito de calor, né, de que calor ele vem a ser a energia térmica em trânsito de um corpo para o outro, né, que é provocado por uma diferença de temperatura. Tá? A unidade do calor é o Joule, né, no sistema internacional, mas é muito utilizado ainda a caloria, né, que vale 4,18 joules. Né? Mas existe a recomendação de se evitar a caloria. Tá? Bem, como que se dá a propagação de calor? Bem, qual é o motivo? O motivo é a diferença de temperatura, ou entre corpos distintos ou entre partes do mesmo corpo. E os processos são três, então você vai ter três processos. Primeiro processo de condução, segundo de convecção, terceiro de radiação. Tá? Então vamos agora descrever cada um dos processos. Então a condução, ela ocorre partícula a partícula, molécula a molécula. Né? Então você coloca, por exemplo, um metal
né, numa chama, e o calor ele se propaga, né, ao longo do material. Tá? Esse processo a gente vai ver as equaçõezinhas que estão relacionadas com isso, né, vai dar para fazer alguns cálculos. Tá? O segundo processo é o de convecção. Então ele ocorre devido à diferença de densidade que você vai ter no material, porque ao aquecer uma parte dele, ele se dilata, a outra parte ainda não foi aquecida, e aí você tem o que se chama de correntes de convecção. Então, por exemplo, imagine que você tem água no recipiente, você aquece por baixo, a água quente fica menos densa, sobe, a água que está aqui em cima está mais fria, ela desce. E aí há a circulação do material, e essa circulação ela acelera o processo. Então isso aí é chamado de convecção. E tem o terceiro processo, que é de radiação, que é a transmissão da energia térmica mediante a ondas eletromagnéticas. Então, ao emitir a radiação, né, você está emitindo energia e isso, né, faz com que você tenha ali a transmissão do calor. Tá? Esse processo é o único processo que vai ocorrer no vácuo. Tá ok? Então, isso é importante. Então, aqui você tem o resumo dos três processos. Tá? Só lembrando, no SWAP vai ter um materialzinho com um resumo da teoria, né? E você tem também ali alguns exercícios para estar fazendo depois, tá? Então entra depois no SWAP, pega lá o material. Por falar nisso, se você puder, né? Já clica aí, agora que você está assistindo esse vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho para estar sabendo quando tiver uma publicação nova, algum vídeo novo, para estar acompanhando. E se puder, curta o vídeo, porque aí ajuda a divulgação do canal. Tá? Vamos voltar então, olha, a condução. Então vamos descrever. Você tem aqui, por exemplo, bolas de cera, né, que estão grudadas em ferro e em cobre. Aí você aquece aqui no meio, bem no meio. Né? O que vai acontecer? Você vai ter o calor se propagando aqui para os lados, e as bolinhas que estão colocadas no cobre acabam caindo antes. Então isso indica que o cobre é um melhor condutor de calor, né, do que o ferro. Tá? Então materiais diferentes vão ter condutâncias diferentes de calor, né, ao longo do seu material. Então você vai ter material que é considerado um bom condutor de calor, e você tem material que é considerado um material isolante, ele não conduz bem o calor. Tá? O modelo para você explicar, né, a condução do calor, né, a gente vai ter que imaginar a estrutura atômica. Então, aqui eu estou imaginando os átomos, eles estão ligados, representando aqui as ligações que você tem moleculares. Estou colocando aqui molinha. Na verdade, eu estou tentando, né, representar algo parecido como isso. Você tem aqui uma cama e veja, você tem um bando de molas aqui amarradas. Né, se você começa a balançar uma, a outra também balança. Essa que é a ideia. Você fornece energia, essa aqui vai ficar, né, com uma energia térmica maior, quer dizer, ela está vibrando mais, e essa energia acaba se propagando por toda a rede. Então, isso é um modelo para você explicar a propagação do calor num material isolante, tá certo? Quando você tem um material que é condutor, aí a conversa é outra, tá? Materiais metálicos. Então, além de você ter essa propagação, o que você imagina é que existe aqui um mar de elétrons ou um gás de elétrons, tem um monte de elétrons livres. Então, ao fornecer energia, tudo bem, o átomo vai receber e vai passar pela rede, mas você vai ter elétrons livres que vão estar recebendo aqui e que já vão levar logo para o outro lado. Então, a propagação ela é muito mais rápida. Então, nesse processo, você segura aqui a colher, coloca ela aqui na chama, ele recebe calor e o calor se propaga rapidamente. Quando você tem um material isolante, né, você fornece a energia, ela não se propaga rapidamente. E aí que você pode ter a destruição do material aqui, porque você fornece energia, esse cara fica mais agitado e isso acaba quebrando essas ligações. Né? Então é diferente de você colocar, por exemplo, uma colher de metal e uma colher de pau. Se colocar uma colher de pau, pode ser que você consiga segurar e pegue fogo nessa parte aqui, não vai esquentar a tua mão. Já uma colher de metal, a estrutura vai conseguir aguentar mais, porque a energia passa e não fica retida nessa parte. Tá? Bem, fluxo térmico médio, o que é isso?
O fluxo, ela é uma medida, né, da quantidade de calor que está passando por tempo. Então você vai ter joule por segundo, a unidade é o watt. Tá? Mas vai ser muito utilizado também caloria por segundo, né? Porque também a gente usa caloria, apesar de já ter recomendação de não estar utilizando, né? A gente usa caloria por segundo, então pode aparecer aqui caloria por segundo. O importante é você perceber que isso, né, fluxo térmico médio, é um tipo de potência, né? É energia por tempo. Bem, a condução de calor é dada pela lei de Fourier. Tá? Então vou imaginar que eu tenho aqui uma parede, né, retangular bonitinha, então não estou pegando nada com uma geometria muito diferente disso. Né? Então é um objeto aqui bem simétrico, bem facinho da gente considerar. Não estou pegando uma esfera, por exemplo. Né? Então tem aqui uma seção reta, né, transversal constante, tá? E o fluxo vai depender de uma constante de condutibilidade térmica, vai depender da área do material, vai depender do gradiente de temperatura. Então aqui tem uma temperatura, aqui tem uma outra temperatura, né, e você vai ter, né, um fluxo de calor de um lado para o outro. Tá? Note aqui também, né, que os materiais apresentam condutâncias diferentes, né, coeficientes de condutibilidade térmica diferentes. O ar seco, né, ele não tem uma boa condutibilidade térmica. A lã tem uma condutibilidade maior. Você fala, pô, mas por que eu uso blusa de lã? Você usa blusa de lã para reter o ar. O ar que é o melhor isolante ali, não a lã. Né? A lã conduz mais do que o ar. Tá? Tanto é que se você tem uma blusa de lã e ela, o ponto que você tem ali, né, na blusa é meio espaçado, passa o ar, é aquela blusa que não ajuda muito, né? Porque qualquer ventinho que dá, troca o ar, pronto, esfriou. Então você tem que ter uma blusa que não permita, né, essa troca do ar. Né? Só ser de lã não resolve nada. Tá? E você vai vendo que aqui você tem os materiais que são considerados isolantes, né? E aqui você tem já condutores que são melhores. Melhor condutor metálico, né, só para lembrar, é o cobre. Tá? Aqui a gente está discutindo qual é a constante de condutibilidade. Né? Então essa constante ela vai ser medida em watt dividida por metro Kelvin. Isso no sistema internacional. No uma unidade qualquer seria caloria, né, centímetro ou metro por grau Celsius. Tá? Então tem que estar esperto quanto à questão da unidade que está sendo dada. E repare que essa constante de condutibilidade ela não é tão constante assim não, ela vai variando conforme a temperatura. Né? Então próximo aqui a temperatura ambiente, ó, em torno dos 300 e pouquinho, né? Você deve ter o que? 273 a 0 graus Celsius, 300, né? Temperatura ambiente. O que você tem? Você tem aqui, ó, os materiais, né? Tá, mas ela varia ao longo da temperatura. Então eu perguntaria para você, né? O que você acha de uma panela feita de vidro? Olha só aqui a panela, bonita, né? Tá, mas se você tem uma panela de vidro, olha a condutibilidade dela à temperatura ambiente. Ainda que você aqueça a ponto de ferver a água, essa é a condutibilidade. Se você pegar, né, alumínio, a condutibilidade é muito maior. Tá? Então a panela de alumínio, porque você vai aquecer nesse ponto, você quer transmitir o calor para todo o alimento. Então o alumínio ele serve melhor do que você ter, por exemplo, né, vidro. Porque você vai esquentar aqui e vai demorar, né? A propagação do calor não vai ser tão boa. É muito bonita a panela, mas para conduzir o calor não serve muito. Talvez fique mais fácil para lavar, né? Mas não é, né, um grande condutor. Em compensação, se você pegar o cobre, olha só, né, seria um condutor muito melhor do que pegar, por exemplo, alumínio, né? Tanto é que você vai ter instalação elétrica feita na sua casa de cobre e não de alumínio, apesar do cobre ser mais caro. Bem, passando a falar da convecção. Então, por que ela acontece? Ela acontece porque você tem, né, uma diferença de densidade, e é essa diferença de densidade que faz com que você tenha o fluxo do gás. Tá bom? Por exemplo, por que você tem a
numa geladeira, o congelador colocado no ponto mais alto e os vegetais colocados nos pontos mais baixos. Porque você vai ter a convecção do ar aqui dentro da geladeira. Então o ar ele esquenta, sobe aqui no congelador, né? Aqui ele vai ser resfriado, ficando mais denso e desce, né? Desce e então a região mais quente da geladeira é aqui a parte interior. A região mais fria é onde está o congelador, né? E isso faz com que tenha uma circulação do ar dentro da geladeira. Para você romper isso aí, estragar, né, atrapalhar o funcionamento da geladeira, seria você entupir a geladeira. Então, por exemplo, o cara pega e coloca um monte de coisa na geladeira. Bem, aí o ar não circula e a geladeira também não esfria, né? Por exemplo, o cara compra um monte de bebida, enfia tudo aí dentro, né, e acha que a geladeira vai funcionar. Não, não tem mágica. Se o ar não circula, não vai ter, né, resfriamento aí, tá bom? Já o terceiro processo, né, que é a propagação do calor através de ondas eletromagnéticas, perceba que a faixa de onda eletromagnética é muito grande. Luz é uma onda eletromagnética, está representada aqui, ó. Essa pequena faixa que a gente consegue enxergar, tá? Agora, você tem aqui micro-ondas, por sinal, você tem um fogão de micro-ondas, né? Mas você tem outras faixas que também vão servir para a transmissão da energia. Então vamos definir o que é radiância, né? Vai ser a energia que está sendo transmitida por tempo e por unidade de área, tá? Isso vai ser importante para a gente ter a lei de Stefan, né, que é uma lei empírica, ela não vai ser deduzida, tá? Que vai ser dada por sigma, que é a constante de Stefan-Boltzmann, está aqui o valor dela, 5,67 vezes 10 a menos 8, vezes E, que é o poder em emissão total, valores entre 0 e 1. Então, quando você tem um material que é bom emissor de radiação, ele vai ser igual a 1, quando ele é péssimo, vai ser igual próximo a 0. Né? E isso aí elevado até a quarta. Só voltando, né? Isso aí está relacionado com aquela parte histórica que eu falei para vocês lá do começo, né? Que o Kelvin falou que não conseguiam explicar, eles não conheciam exatamente o porquê disso aí, né? E quem vai acabar deduzindo isso depois vai ser o Planck, que vai dar origem à teoria quântica, tá bom? Bem, aplicações disso, né? É a questão do meio ambiente. Você tem o efeito estufa, que vem a radiação, passa, né? Aquece aqui e quando volta o calor, aqui uma parte, né, dependendo da composição dos gases, não vai permitir a passagem de volta. E aí você vai ter aqui o calor sendo acumulado, gerando um efeito que é a mesma coisa que acontece numa estufa, né? Então é importante você estar a par dessa partezinha aí. Uma aplicação importante desses princípios você vai ter na garrafa térmica. Porque a garrafa térmica ela é feita para isolar o material que está lá dentro no meio exterior. Então, como que é construída uma garrafa térmica, né? Ela vai ter aqui vidros espelhados, paredes duplas, entre as paredes você vai ter vácuo. Então, é espelhado por quê? Para evitar a radiação. Então, a radiação vai ser emitida e ela vai acabar sendo refletida. Vácuo para não ter condução, né? E você vai ter uma tampa para evitar a convecção do ar quente que está aqui. Você coloca café, por exemplo, esquenta o ar, se ficar destampado, sai, né? Agora, perceba que apesar de toda a intenção que existe aqui, ele não é perfeito. Porque você coloca aqui, por exemplo, um líquido quente, vai esquentar a parede. Então, por condução, vai esquentando isso aqui, vai esquentar essa rolha. Aqui você tem o ar que ficou preso aqui, que ficou quente, vai esquentar aqui a rolha também. Então, vai haver propagação de calor, né? Isso que vai perder energia térmica aqui para o meio ambiente pela tampa, né? Tanto é que se você colocar o café na garrafa, esperar um pouquinho, passar lá e colocar a mão na tampa, você vai ver que ele deve estar quente, né? Tem até garrafas que tentam melhorar isso aí, né? De que jeito? Você não coloca o café, põe a tampa e não tira mais. E aí você tem uma bombinha que você aperta, empurra ar lá dentro e sai o café. Mas mesmo assim também, porque quando você bombeia ar frio lá dentro, né? Também não vai resolver muita coisa.
né? Bem, vamos para os exercícios. Então você tem aí um primeiro exercício, né, em que você tem uma barra cilíndrica de comprimento igual a 50 centímetros e área da seção transversal de 10 centímetros quadrados. Tem uma diferença de temperatura de 100 graus Celsius e ele quer saber qual a quantidade de calor que passa em um único segundo, né? Então vamos lá, vamos ver isso aí. Deixa eu mudar a tela. Então vamos lá, vamos fazer isso aí. Então tenho que o calor, né, é igual a meio, né, vezes a temperatura A menos a temperatura B vezes S, que é a área, vezes T sobre o comprimento. E eu estou imaginando que eu tenho algo assim, ó. Ele falou que é um cilindro, então isso aqui é a área L, isso aqui é o comprimento L, S, L, né? Então, de um lado, aqui vai ser 100 graus Celsius, aqui vai ser 0 graus Celsius, tá? Então, vamos calcular, né? Você vai ter que esse calor é igual a meio vezes temperatura de um lado é 100, do outro é 0. A área que você tem ali foi dada de 10, tempo em 1 segundo, comprimento de 50, né? Então, isso vai dar, né? Você vai ter aqui, ó, por 10 por 10, aqui vai dar 5, tá? Aí aqui você faz a continha. Então o calor é igual a meio vezes 100, que vai dar 50 dividido por 5. Então isso vai dar o que? 10, tá? E aí tem que olhar a unidade que ele deu aqui, né? Olha, ele fala que a quantidade de calor, né, vai estar em calorias. Então são 10 calorias, tá? Então isso é o nosso item A. O item B, né, vamos ler para ver o que ele pede. Quantos gramas de gelo se derretem em 40 segundos? Então aí é uma parte que vocês ainda vão ter, né, mas basicamente é o seguinte, tá? O que você tem é fazer uma regrinha de 3. Eu tenho 10 calorias, né, em 1 segundo. Ele pergunta o que acontece em 40 segundos. E em 40 segundos eu vou ter uma outra quantidade de calor, né? Vamos pôr aqui um Q2. Quer dizer, quem que é esse Q2? Vai ser 400 calorias, tá? Mas o calor que eu tenho aqui está sendo usado para derreter gelo, né? E aí o calor latente é massa vezes o latente de fusão. Então esses 400 vai ficar aqui. Quero saber a massa que derreteu. E para o gelo eu gasto 80 calorias por cada grama. Isso é o latente de fusão do gelo. 80 calorias por grama. Para cada grama de gelo você tem que dar 800 calorias, senão ele não derrete. Então a massa vai ser igual a quanto? Vai ser 400 dividido pelo 8, isso aí é igual a 5 gramas, tá? Então tá feito, tá bom? Bem, moçada, uma vez que você tem isso, né, é uma aplicação da lei de Fourier, né? E agora a gente pode partir para o exercício 2, tá? Então, que caiu na Unicamp, se eu não me engano, tá? Então, o que ele coloca aí? Vamos ver aqui, ó. Quatro blocos de gelo de mesma massa, a temperatura inicial, envoltos em plástico impermeável, são pendurados na parede de 1/4, a temperatura de 25 graus Celsius, com portas e janelas fechadas, conforme a figura a seguir. Os blocos A e B estão pendurados próximos ao teto, e os blocos C e D
estão próximos ao chão. Bem, os blocos A e D estão enrolados em cobertores. Os outros dois não estão. Então eu tenho que A e D estão enrolados. Tá? Bem, considere que o único movimento do ar se dá por convecção. Então, o que vai acontecer? Aquele que tem o cobertor, não é que ele vai ser aquecido. Você não usa o cobertor para se aquecer, você usa o cobertor para evitar a troca de calor. Então, aquele bloco A, ele não vai derreter rapidamente. Já o bloco B, que está sem cobertor, vai. Então, a ideia é a seguinte, o bloco B ele vai derreter, então vai acabar esfriando mais o ar vai descer. E, portanto, o ar desce e aí você vai ter uma corrente de convecção aqui. O ar acaba subindo, o ar quente acaba subindo pelo outro lado. Tá? Então, o B derrete primeiro, e quem vai derreter por último vai ser o D. Por quê? Porque entre esses dois que estão isolados por cobertor, o A está recebendo calor quente, o ar quente. Aqui você vai ter ele mais frio. Tá bom? Então seria essa a explicaçãozinha que você tem aí desse exercício. Tá? Terceiro, deseja-se isolar termicamente uma sala de modo que as paredes devem permitir transmissão máxima de calor por unidade diária de 10 watts por metro quadrado, sabendo que o interior da sala é mantido a 20 graus Celsius e no exterior a temperatura de 35. E ele dá a condutividade térmica da lã. Então, de novo, nós temos aí o que? A lei de Fourier. Tá? Então, vamos lá, vamos pegar a lei de Fourier. Deixa eu pegar a minha mesa, a minha nova lousa. Tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Tá? Exercício 3. Eu tenho que o fluxo, ele vai ser o que? K, condutibilidade, área, que multiplica a diferença de temperatura. Temperatura maior menos a temperatura menor. Isso dividido pela espessura que ele quer que a gente calcule, não é isso? Então, ele deu que você tem, olha só o valor, são 10 watts por metro quadrado. Essa não é a unidade de fluxo. A unidade de fluxo, qual que é? É calor por tempo. Então, isso vai ser joule por segundo, que é o watt. Então, isso aqui, olha, quem que é? É o fluxo. Então, aqui não está fluxo, não. Tá? Aqui, olha, eu teria que pegar. Deixa eu mudar aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui. Ou melhor, vamos destacar, ó. Tá vendo? Esse A que tá aqui, ó. Tá? Então eu vou colocar agora assim, ó. Passar ele para o outro lado. Eu tenho o fluxo por área. Isso vai ser a constante vezes a diferença de temperatura. Ou gradiente de temperatura, dividido pela espessura. Isso aqui, ele deu o valor. Quanto vale isso? Isso vale 10. Então é watt por metro. Tá? Metro quadrado. Então eu tenho o valor. Aí eu tenho que pegar os outros valores que ele forneceu. Então eu tenho que a condutividade ali vai ser de 0,04. A temperatura de um lado da parede é de 35, e a outra temperatura é de 20. E quero calcular qual é a espessura. Tá bom? Então tem uma incógnita só, então essa espessura vai ser igual a quanto? Aqui vai dar quanto? Vai dar 15 vezes o 0,04 dividido por 10. Opa! Por 10. Então vamos fazer essa continha. 15 vezes 0,04, dividido por 10. Então isso aí está dando 0,06. Então isso aqui é igual a 0,06 metros, porque eu estou no sistema internacional. Então isso é quanto? 6 centímetros. Tá feito.
bom? Vamos para o próximo exercício. Um corpo 1 é colocado dentro de uma campânula de vidro transparente evacuado, então tem vácuo. Do lado externo, em ambiente de pressão atmosférica, um corpo 2 é colocado próximo à campânula, mas não em contato. As temperaturas são diferentes e os pinos que sustentam isolantes térmicos, então não está tendo propagação por aqui. Considere as formas de transferência de calor entre os corpos e aponte a alternativa correta. Não há troca de calor? Não, vai ter. Né? Não tem jeito de se isolar perfeitamente. Não há troca de calor entre os corpos? Não, vai ter. E tem se não há troca? Não, vai ter, não tem jeito. Você não consegue, por mais que você queira evitar a troca de calor, né? Você sempre tem o processo. Tá? D. Há troca de calor, né? E se dá por convecção? Não, porque tem vácuo. Né? No vácuo você não tem nem condução nem convecção. Então, resposta E. A troca de calor entre os corpos 1 e 2 e a transferência se dá por meio de radiação. Tá? É essa a historinha que a gente tem aí.